Olá meninos, tudo bom? Estou sentindo falta de vocês, especialmente desses moleques lindos aí, só a galera fraca de feição, nosso amigo Alexandre, Danilo, Cauã, só os coisa linda do nono ano. Beijo para todos vocês, espero reencontrá-los em breve. E meninos, vamos falar ou continuar falando um pouquinho sobre o texto argumentativo anúncio publicitário. Presta atenção. Daqui vai sair um trabalho para vocês, a gente já comentou sobre ele em sala, eu só vou precisar fazer algumas alterações, inclusive de data, mas não se preocupe que todas as alterações vão ser anunciadas via CPB Provas e via WhatsApp, tá legal? Ninguém vai ficar perdido. Então vamos nessa. Vamos estudar um pouquinho a estrutura do texto publicitário. Eu vou passando as telas e a gente vai conversando. Eu já falei com vocês em sala, né, que o texto publicitário ele pode ser entendido como um texto argumentativo. Por quê? O objetivo dele é argumentar a fim de que você consuma um determinado produto. E essa aqui é a grande questão que a gente comentou na última vez que estivemos juntos. Você pode argumentar, ou perdão, você pode ter um texto que busca fazer com que você consuma um produto ou que você consuma uma ideia. Até coloquei uma propaganda lá para você, né? O anúncio publicitário é um gênero que ele se desenvolveu de uma forma mais profunda nos regimes capitalistas, né? Como é o caso do Brasil. O Brasil é um país capitalista. Mas em países socialistas eles também existiram. E aí é que a gente tem que pensar numa coisa engraçada a respeito da publicidade. Né? A publicidade como um texto argumentativo, ele tem como objetivo te vender um produto, te vender uma ideia, te vender um conceito. Então, na Alemanha nazista de Hitler, por exemplo, nós utilizávamos a propaganda para vender a ideia de que o povo judeu era um povo de segunda categoria e era responsável, né, pelos problemas que a Alemanha vinha enfrentando. Essa era a ideia, né, existente no Terceiro Reich, ok? Regimes comunistas, como é o caso da Coreia do Norte, por exemplo, utilizam-se a propaganda para vender a ideia do líder supremo, né, como um indivíduo superior e como representante de um regime que sofre constantes ataques externos. Sobre isso, inclusive, eu vou te recomendar um livro chamado 1984 de George Orwell. Muito legal, tá? No entanto, galerinha, existem alguns princípios que a gente precisa trazer para o nosso anúncio publicitário. O texto argumentativo, além de persuadir as pessoas, né, ele deve seguir algumas premissas. Acompanhe aqui comigo na setinha, olha só, ele deve ser claro. É isso. Eu não posso ter ambiguidade provocada de maneira excepcional. Existe uma ambiguidade que ela é provocada de maneira direta e objetiva. A gente vai ver lá daqui a pouco, tá? Agora, quando o texto falha na clareza, a gente tem uma argumentação ruim, ok? Deve ter riqueza lexical, gente. Quando eu falo de qualquer coisa lexical, tá legal? Eu tô falando de vocabulário. Léxico é vocabulário, tá certo? Então deve ser um vocabulário rico e ele pode tratar de qualquer tema e assunto. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Esse aqui você conhece, tá? Bombril. Talvez seja uma das marcas mais famosas e esse aí um dos garotos propaganda mais famosos, né? O nosso texto está cortado ali em cima, mas diz o seguinte: o anúncio publicitário é um gênero jornalístico que tem por finalidade convencer as pessoas na escolha de um produto ou serviço. É veiculado em jornais, revistas, folhetos, mala direta, internet, entre outros. Ou seja, não há só um espaço para vinculação de um anúncio publicitário. Tá legal? Os anúncios publicitários eles podem estar em qualquer formato. Ok. Quero começar a trabalhar um pouquinho com vocês. Isso aqui, o que, Bruno? Fome zero? Não, galera, pelo amor de Deus. A relação entre texto verbal e texto não verbal.
tá certo? Olha para esse anúncio publicitário que você tem aí. Não sei se a sua tela tá pegando ele por completo, tá? Mas o anúncio publicitário diz assim: fome zero e embaixo, o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. Ok? Você está conseguindo perceber como a linguagem verbal e não verbal elas se relacionam para trazer a ideia da propaganda, ou desculpa, do produto que eu quero vender? O produto que eu quero vender aqui não é um produto físico, né? O produto que eu quero vender aqui é um produto simbólico, é uma postura, é uma forma de tentar resolver um problema, certo? Então o projeto Fome Zero foi um projeto alimentar lançado pelo governo, se eu bem me lembro, do então presidente Lula, ok? Olha como a imagem ela é importante para trazer para você o objetivo da propaganda. Você tem aí a bandeira do Brasil, e a bandeira do Brasil está estilizada em uma forma de prato, com o círculo azul é um prato, o losango amarelo é uma toalha de mesa e o retângulo verde é uma mesa. E embaixo a propaganda, né, o slogan Fome Zero. O Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. Galerinha, primeira coisa, o impacto que isso mostra pela escolha das cores, pela representação da bandeira através da, da imagem que é disposta, mostra pra gente que esse é um projeto de união nacional. Ou seja, para acabar com a fome, a gente precisa de um país inteiro unido nesse sentido. É por isso que o slogan da propaganda é a fome zero, o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. Ou seja, aquela parte do Brasil que tem a possibilidade de se alimentar é também responsável, né, por aquela parte do Brasil que não se alimenta. Ok? Então, quando você pega uma propaganda, um anúncio publicitário, você tem que entender que a linguagem verbal e a linguagem não verbal elas vão concorrer para fazer com que o seu texto seja um texto claro e transmita uma ideia direta para o seu público-alvo. Ok? Beleza? Faz uma leiturinha comigo aí que você já fez. Né? Torna-se indispensável o predomínio de uma linguagem não verbal, uma vez que imagens tendem a ser mais chamativas e contribuem para a concretização dos objetivos. Você já viu uma propaganda sem imagem? Muito difícil. Lembra aquele exercício que a gente fez lá na sala das marcas? Eu passava logo e você me dizia qual era, né? Por que a imagem era tão importante na propaganda? Porque a imagem ela tem uma capacidade de fixação muito maior do que um texto. Então, o texto no anúncio publicitário, e esse texto a gente pode dizer de texto verbal e texto não verbal. O texto no anúncio publicitário, ele precisa ser bem escolhido. Tanto a imagem, que é o nosso texto não verbal, quanto a parte escrita, que é o nosso texto verbal. Ok? Por quê? É a partir da construção de sentidos desse texto que eu vou trazer o que a propaganda pretende vender. Ok? Beleza? Olha aí comigo rapidinho. Nesse segundo parágrafo, o anúncio publicitário tem a finalidade de promover uma marca, um produto, uma empresa ou uma ideia. E a sua língua normalmente vai se adaptar ao perfil do público. Então presta atenção numa coisa rapidinho, gente. Se eu tenho uma empresa e ela decide vender camisas sociais para executivos, a forma que ele vai fazer para vender essa camisa social para executivo não vai ser a mesma forma. A linguagem, no caso, né, a linguagem não será a mesma que ela utilizaria para vender camisas sociais para um público jovem. O apelo seria diferente. Você que vai fazer o seu anúncio publicitário, presta muita atenção na linguagem que você vai empregar, inclusive nas brincadeiras linguísticas, ok?
essas brincadeiras linguísticas, essas formas de trabalhar com a linguagem, elas vão ser fundamentais para acertar o seu público-alvo. Então, as principais figuras de linguagem que nós temos, principalmente metáfora e ambiguidade, ok? Verbos no imperativo também são extremamente importantes, porque esses verbos no imperativo vão te dar ideia de ordem, e aí a gente vai fazer uma análise com essa propaganda que a gente tem aí, tá? A variação gráfica das letras, textos informativos, a imagem, que também é muito importante, etc. Tá legal? Então, dá uma olhada nessa publicidade que você tem aí do lado e vamos fazer algumas análises. Primeiro, olha o texto verbal. Vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. O título dessa campanha é Na Mão Certa. Então vamos lá, vamos analisar o texto escrito primeiro. Olha a presença de verbo no imperativo. Vamos. O verbo no imperativo normalmente é um verbo que indica ordem. Então ele está colocando para você o imperativo de se fazer alguma coisa, ou seja, a necessidade de se fazer alguma coisa. Que nesse caso é acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha como o tempo verbal é utilizado para dar a ideia de que é preciso uma ação. Vamos analisar uma segunda coisa. Olha o título da campanha, Na Mão Certa. Vamos lá, gente. O que você acha que isso aqui quer dizer? Vamos ler o texto todo de novo, juntos. Vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes aonde? Nas estradas. Na mão certa. Gente, olha só. No contexto da estrada, a mão se relaciona ao quê? Com a via, por exemplo. Tanto que você tem mão única, você tem mão dupla. A mão, no contexto de uma estrada, é o caminho pelo qual você deve seguir. Então, a exploração de crianças e adolescentes nas estradas vai na contramão do caminho certo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos colocar no caminho certo, ou seja, na mão certa, essas crianças que acabam sendo vítimas de exploração sexual nas estradas. Olha só como a polissemia da palavra mão ela é explorada. Olha aqui para mim, presta atenção. O que eu chamo de polissemia, galera, é essa capacidade que a língua tem de uma mesma palavra adquirir vários sentidos, certo? Então, quando eu falo mão, por exemplo, você pode estar pensando na parte do seu corpo, mão, né? Mas quando eu falo para me dar uma mão, eu não estou pedindo a sua mão, eu estou pedindo que você me dê uma ajuda. Em compensação, se eu for pedir alguém em casamento, eu vou pedir a mão dessa pessoa em casamento. Mas quando eu estou na estrada, por exemplo, mão não tem nada a ver com qualquer outra coisa que eu tenho falado até agora. Mão tem a ver com o caminho, com a direção. Então, uma das características do texto anúncio publicitário ou de qualquer texto que esteja relacionado à publicidade é trabalhar com essas ambiguidades, com o duplo sentido. E aí você tem que entender uma coisa, gente. Isso aqui é uma ambiguidade intencional. Isso é um duplo sentido intencional, certo? Não é porque o autor da propaganda errou. Muito pelo contrário. Ele faz isso de propósito. O que reforça o fato dele fazer isso de propósito é também o texto visual. Dá uma olhada aqui no texto visual comigo. Olha só. Essa placa aqui é a placa de quê? É a placa de pare, não é? Essa placa de pare, galerinha, ela tem o formato de mãos que se abraçam. Tá conseguindo perceber isso? Essas mãos que se abraçam, elas têm como objetivo trazer essa ideia de que há um acolhimento de menores para que pare um determinado tipo de problema do qual esses menores são vítimas, que no caso é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Tá? Vamos fazer a análise do texto visual e o texto escrito. De novo, vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Na mão certa, olha o meu texto visual aqui, ó. Você tem as mãos que abraçam os menores, essas mãos formam uma placa de pare. Pare o quê?
Pare com a exploração de crianças nas estradas. Elas não devem cair em mãos erradas, elas precisam estar nas mãos certas. Que mãos certas? As mãos, no sentido agora literal, as mãos das pessoas que vão auxiliá-las a não viver de forma a serem exploradas. Qual seria a mão errada? A mão errada é a mão daquele indivíduo que utiliza dessa criança para exploração. Tá conseguindo perceber como que a palavra mão ela tem diversos sentidos aqui? Essa é uma das principais características do texto publicitário. Além de você trabalhar com os verbos no imperativo, galerinha, a imagem e as ambiguidades, ou seja, o conteúdo polissêmico das palavras, será muito importante para que você consiga construir um texto de qualidade. Certo? Vamos para frente. Aí, cada um dos elementos produzidos para uma campanha, né, é o que a gente chama de peça publicitária. Então, campanha de publicidade, promoção de venda, tudo isso é peça publicitária, tá? Essas peças publicitárias, elas se desenvolvem em diversos formatos. Você tem um anúncio, que é o que a gente está trabalhando, você tem um cartaz, você tem o jingle, né? Que são aquelas musiquinhas que ficam na sua cabeça, tipo Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, o melhor, ok? Cada uma dessas peças publicitárias tem um meio, um lugar no qual se vincula, tá? Nós vamos focar, gente, aqui, ó, anúncio publicitário, tá legal? Normalmente são vinculados em jornais e revistas, em função do nosso, né, da propagação aí do coronavírus, a gente precisou adaptar um pouco o nosso trabalho para que vocês não se desloquem de casa para gravar com os coleguinhas, ok? Então vamos lá, vamos analisar aí um pouquinho a estrutura do texto publicitário. 2 minutos para você fazer essa leitura aí, vai. Foi. Sorriso Whitening Explosion. Sorriso Whitening Explosion ajuda a deixar os seus dentes ainda mais brancos e seu sorriso luminoso, removendo manchas durante a escovação sem danificar o esmalte. Disponível em 3 deliciosos sabores refrescantes: Extra Mentol, Menta Mix e Canela Mint. Compre já! Dentes mais brancos em 14 dias. Vamos lá, vamos analisar algumas coisinhas dessa propaganda que ela é legal pra caramba. A estrutura está aí do seu lado esquerdo, que você está vendo, né? Estrutura do texto publicitário, título, imagem, corpo do texto e identificação do produto da marca. Ok? Beleza? Gente, título, dentes mais brancos em 14 dias. Toda a composição da imagem, né? Você tem as pastas de dente, você tem o oceano azul do lado, você tem essas partículas brancas, tá? Se você não está vendo, são essas aqui, ok? Já que afinal esse não é um sorriso comum. Esse é o sorriso Whitening Explosion, também conhecido aí como explosão de branqueamento, branqueação, branqueadura. Mentira, branqueamento, ok? Explosão de branqueamento ou explosão branca, vamos colocar dessa forma. Qual que é o objetivo aí do nosso sorriso Whitening Explosion? É só deixar seu dente limpo? Não. Mas é deixar seu dente mais branco. Ou seja, além de fazer tudo que ele faz, ele ainda clareia o seu dente. É por isso que se você for parar para perceber a imagem, a gente precisa fazer algumas análises. Imagina, por exemplo, que eu troco o azul dessa imagem pelo vermelho. Como é que você acha? Como você acha que seria o impacto para o público? Eu não sei você aí do outro lado da tela do computador, mas eu quando olho para essa imagem, eu sinto a ideia de refrescância, né? O azul remete a essa ideia de refrescância, remete à piscina, remete a mar, remete a essa tranquilidade da água, remete à limpeza. Se você for parar para pensar, gente, pega os produtos de limpeza, a grande maioria deles são azul, verde, rosa, porque eles dão ideia de clareza, limpeza e conforto. Ok? É isso que as cores trazem. Né? Só pra gente fazer um adendo.
Existe na propaganda uma área de pesquisa que é a pesquisa sobre cores, ok? Qual é ou o que a cor vai influenciar na minha propaganda, ou seja, como as cores podem influenciar na venda do meu produto. Então, por exemplo, produtos alimentícios normalmente são vermelhos, amarelos e laranjas. Produtos de higiene e de limpeza normalmente seguem azul, verde, rosa, com alguma variação do rosa para um vermelho, que não é esse vermelhão, né? É um vermelho vinho, alguma coisa assim. Porque as cores elas são importantes na hora de você escolher, né? A identidade visual do teu produto. Tudo isso forma a identidade da marca, tá bom? Vou te fazer um desafio, procura uma marca que inclusive é a antecessora da Sorriso. Procura uma marca chamada Colinos. Seu pai vai lembrar da Colinos. Era uma marca de creme dental. Com um amarelo bem bonito, dando uma ideia de nacionalidade e tudo. Todo produto, gente, pensa na sua identidade visual para ele ser reconhecido de forma rápida pelo público. Ok? Lembra sempre disso, por favor. Seguinte, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui, vou gravar mais um. Então daqui a pouquinho a gente se encontra. Tchau, tchau.